Acredito que esteja gravando novamente. Deixa eu ver se está interessando. A transcrição. Ótimo. Então, já estamos gravando. Melhor ainda. Bom, eu vou focar agora nessa apresentação. Então, eu tenho ciclo Rankine agora, denominado de ciclo Rankine com reaquecimento. Esse ciclo Rankine com reaquecimento, ele tem um porquê de ser assim, claro. A eficiência acaba sendo outra. Nós temos, por exemplo, um aproveitamento melhor aí, as condições em questão. Mas, não sei se eu havia comentado, acredito que não, com vocês, sobre a caldeira necessariamente ter os trocadores de calor denominados de economizador e pré-aquecedor de ar. Não necessariamente preciso tê-los, tá? Foi sugerido porque os gases da combustão eles saíam com uma energia, né, um calor sensível considerável. E a consequência é que, claro, se eu puder usar dessa energia, por que não fazê-lo? Então, houve uma possibilidade aí de aproveitarem, claro, que isso não seja novidade, né, que tivesse sido novidade, mas tem um custo, claro, isso, né? E aqui da mesma forma. Então, toda a melhoria que fizermos aqui agora em termos de ciclo Rankine, tanto este de enriquecimento quanto regenerativo, mas com esse intuito, em termos de melhora de processo, tá? Melhora de eficiência de processo. A consequência disso é que, claro, você vai acabar encarecendo cada vez mais o equipamento em questão. Porém, quando se fala de melhoria de processo, de duas uma. Ou você criar algo novo, coisa que não é fácil hoje em dia, inclusive devido à cultura, né? A gente não tem certos hábitos, vamos colocar, entre aspas, né, de mudarmos a nossa rotina para absorvermos uma certa cultura. É como se eu tivesse a necessidade de aprender uma outra língua, digamos, colocar isso, né? Falar aí, aprender, sei lá, francês, né, um exemplo. Eu tenho de mudar minha rotina para que isso ocorra, né? Então, ao invés de repente, tiver de mudar uma determinada rotina, eu posso melhorar aquilo que já existe, digamos. Então, é essa a ideia, né, no caso dessas abordagens que falarei agora com vocês nessa questão. Mais um exemplo relacionado ao assunto do próprio carro elétrico. Posso ter um carro elétrico desde que eu tenha um planejamento de utilizá-lo sempre com carga, com energia armazenada. Caso ela venha a faltar, eu tenho de encontrar em algum local, né, uma maneira de eu abastecê-lo, entre aspas, por exemplo. Então, planejamento, né, passa a ser algo importante para a gente, digamos, se eu tiver um carro elétrico, que dependa, claro, da necessidade de energia à disposição, e à disposição. O abastecimento se dá, por exemplo, em casa. Então, se eu tiver um sistema de abastecimento local, né, carregador aí, caso de energia. Se eu não tiver, por exemplo, portátil, vamos colocar, né, imaginemos que eu vou ter de voltar de uma forma planejada, senão não teria como, né? Então, minha rotina passa a ser outra, vou colocar dessa forma. Enfim, então, né, falamos de melhoria de eficiência do processo. Então, esse equipamento esse ciclo vai acabar promovendo o quê? Vai ocorrer o ciclo Rankine de forma, em termos natural, porém, eu vou ter uma extração da caldeira, reaquecimento dela, e um retorno para a caldeira novamente com a outra energia.
O que nós vamos melhorar aqui, por exemplo, de novo, a temperatura. Então, a temperatura, no caso, vai ser, colocar, né, um fator aí de divisor de águas, ou seja, eu vou aumentar a entalpia do processo, tá? Então, o salto entálpico passa a ser interessante aqui também. Você acaba fazendo com esse tipo de equipamento, né, no caso. Como vantagem, a rendimento da turbina, e como desvantagem, a complexidade do processo. Né? Então, de novo, vou aproveitar o calor existente, né, e vou trocar calor ainda, né, aumentando a minha entalpia, no caso, e voltando esse gás na minha caldeira na minha turbina novamente, desculpa, para expansão. Claro que com uma energia diferenciada. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. Neste caso aqui, eu tenho, por exemplo, o ciclo real. Então, o ciclo real ele vai ter, claro, deslocamento aqui, por exemplo. Né? Então, tem como eu fazer isso? Tem, claro. A gente vai fazer isso. Então, um exercício, um ciclo real, um ciclo, melhor dizendo, ideal, e depois com um ciclo real, certo? Esse deslocamento que dá aqui, por exemplo, é um ciclo real, certo? E aqui, no caso, é a representação da, do ciclo Rankine com reaquecimento. Então, a gente costuma chamar essa turbina, em termos seria a mesma turbina, né? Essa turbina de alta pressão e turbina, entre aspas, de baixa pressão. Claro que essa baixa pressão é relativa, tá? Baixa relacionada aí àquela anterior. Por exemplo, né, só voltando aqui um pouco, então, em termos, seria uma turbina, né, com eixo solidário entre os eixos, mas que eu terei, claro, né, uma energia maior em todo o segundo momento aqui, né? Bem, então, basicamente é isso. Bom, eu vou começar a resolver esse exercício. Nós temos, por exemplo, conexões volta 100 megawatts. Né? Eu tenho que ver 100 megawatts. Tá, vou puxar essa informação mais adiante. Então, começando a resolução do exercício. Eu vou usar CAT, tá? Então, eu vou optar por utilização do CAT. CAT, esse programinha aqui que nós vimos, deixei inclusive, né? O caminho pelo qual vocês podem baixar no Steam, espero que todos tenham já o acesso a ele, acesso dele. E aí eu vou puxar essa informação que está faltando aqui, viu? Os 100 megawatts, tá? 100 megawatts, eu vou escrevê-lo aqui. Vamos lá. A potência líquida, é de 100 megawatts. Bom, então, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho o ponto 1, caso que eu entrar da turbina, saída da caldeira. O 2 é a saída da, da turbina, entrada da caldeira. O 3 é o retorno. Então, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, esses pontos, por exemplo, aqui desenhados, eu consigo já identificar, por exemplo, como é que eu vou proceder para que resolva o exercício em questão. Tá? Então, por exemplo, ponto 1, nada mais é do que 8 megapascal e 480 graus Celsius. Bem, então, aqui no caso, eu já tenho uma informação. O ponto 2, vamos escrever assim. Eu vou colocar depois toda a informação relacionada ao que tivermos no CAT aqui embaixo. Né, aqui embaixo. Então, por exemplo, né, ponto. Agora aumentaram o número de pontos. Ponto 1 é chamado de entrada da, da turbina. Então, eu tenho 480 graus Celsius, depois vai entrar lá no programinha, e 8 megapascal. Porque, por exemplo,
entropia correspondente a entropia correspondente ao ponto 1. Ponto 2, o que eu terei? Eu terei entropia igual, entropia igual a 2, e a pressão, que é de 0,7 megapascal. Então, daqui eu vou tirar a entropia. Entropia do ponto 3. No ponto 3, eu terei a pressão conhecida, pressão igual e a temperatura diferenciada. Então, a temperatura aqui, ó, é de 440, né? Então, 440 graus. Aqui eu tenho entropia 3. Ponto 4. Eu tenho que a entropia do ponto 3 é igual a entropia do ponto 4 e a pressão, que é de 8 kPa. Ponto 5, eu vou ter a mesma pressão, só deixa eu apertar aqui. Então, a pressão do ponto 5 é igual à pressão do ponto 4, mesma pressão, e o título igual a zero, porque é líquido saturado. Certo? E o ponto 6, aqui eu vou ter que colocar aqui a entropia do ponto 5 e a entropia do ponto 6 nada mais é do que entropia igual, 5 igual a 6, e a pressão de 8 megapascal. Não estou colocando representando pressão, aqui no caso, vou colocar aí o valor da pressão que tem. Então, aqui 8 megapascal. Então, ó, daqui eu tirei todas as informações, né? Tenho, né, todas as informações. Então, eu vou puxar aqui o nosso amigo e vou começar a brincadeira. Então, por ok. Deixa eu ver. Aí. Então, eu tenho, né? Temperatura 480, 480, pressão 8 megapascal. Ok, aqui, ok. Eu tenho a entalpia do ponto 1. No ponto 2, vou ter de mudar entropia e pressão, né? Que eu tenho aqui informação. Entropia eu não vou mexer. Porém, a pressão, ela vale agora, tá certo? Ok. Feito. Encontrei a entalpia do ponto 2. Do ponto 3, eu vou manter a mesma pressão, porém a temperatura muda. Então, aqui, ó, nessa casa aqui, ó, né? Desculpa, nessa coluna, eu tenho informações de temperatura, caso, ó, temperatura e pressão manter a mesma. Então, a temperatura passou a ser, porque ela foi reaquecida, 440. Então, ok, feito. Tenho lá a minha entropia ocupa, tá? Aí, a outra informação, caso, é a do ponto, é, aqui, ó, 4, né? Entropia é a mesma e a pressão muda. Então, pressão, no caso, vai mudar, porém a entropia é a mesma.
A pressão passou a ser 0,008, ou seja, o quilo está ok. Então, está aí, ó, a entalpia do ponto em questão. Do ponto 5, eu vou ter, né, a mesma pressão, porém o título passa a ser zero. Tudo bem? Eu nem mexo na pressão, então ok. E, por último, mais ou menos importante, eu vou ter, claro, né, o ponto 6. Certinho aí, ponto de questão. Então, ó, pressão, entropia. Entropia é a mesma, não mexe. A pressão volta a ser 8 megapascal. Então, todos esses pontos aqui, por incrível que pareça, né, no caso, vou dar um print na tela. Dá um print na tela. Então, eu queria essa mancha. Dá um print na tela. Agora sim. Então, todos esses pontos, por incrível que pareça, foram os pontos relacionados ao que a gente estava buscando aqui, ó. Bom, interessante. Da forma que foi escrito. Então, ó, entropia 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu vou substituir valores, basicamente. 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, sua forma, vai. 2, 7, 3, 3, 3, 3, 2, olha aqui. E mecânico, 24, 29, 4, mais 2, olha. Eu diria nem necessidade de fazer isso mais em cima, né? 173,9, deixa eu olhar aqui. E 181,9, olha. Bom, então, de posse dessas informações, ele pede aqui, no caso, primeiro, transferência de calor na caldeira. Eu vou precisar, primeiro de tudo, saber qual é a vazão máxima do processo, tá? Então, para que eu saiba a vazão máxima do processo, eu preciso fazer o quê? Eu sei que a potência líquida da vale, ela é, na realidade, a vazão máxima, diferença de caldeira, a diferença de trabalho específico, entre 20 é bom. Ela, essa é inércia. Trabalho da cozinha, a maioria dos que só tem. Entrou um, saiu dois. Porém, voltou três e saiu quatro. Tem? Então tem. Um menos dois, mais dois menos quatro. Bem? Então vou ter 3, 3, 4, 8. Tá? 3, 3, 4, 8. Menos 27, 4, 2. Certo. 2 mais 2,3. 3, 3, 3. Menos 24, 29. 4, 29. Então, trabalha a perdida. Olha lá. 4. A calculadora. 3, 3, 4, 8. Perdão. 7, 4, 2. 3, 3, 3. 1530.
por joule. Tá bom, bom. Terei entalpia do ponto 5 menos 6. Aqui está 739, 8,9. Portanto, o trabalho da bomba será 3 menos 8 por joule. Portanto, a vazão máxima será 100, que deve ser feito ao quilo, né? Tá? Transformar para quilowatt, e vou por 1.030 menos 2. Portanto, a minha vazão máxima valerá, vejamos, bastante. 65,7. Então, a taxa de calor conhecida na caldeira será essa vazão máxima encontrada e as diferenças de entalpia. Né? Então, as entalpias por consequência são entrada, saída 1 menos entrada 6. Porém, eu tenho essas outras duas também, tá? Tem que levar em consideração, tudo bem? Porque elas foram usadas para fazer o aquecimento do processo. Beleza? Então, eu tenho, por exemplo, 1 menos 6, 6 mais, aí 3 menos 2. Está 5,7 vezes menos o H6 é 8,9, 9 mais 3, é 3, 3, 3, 4, 2. Não, é 3, 3, 5, 3, desculpa, 3, 3, 3, 2, é 7,42. Então, a taxa de calor fornecida será, deixa eu confirmar, tá? Vamos ver se é 5,7, 2, 3, 3, 4, 8, menos 181, 3, 3, 5, 3, 3, 4, 3, 4, 248. Deixa eu ver. O meu está vírgula 16 aproximadamente, tá? 16 megawatts, aproximadamente, megawatt. Isso aqui é a resposta do exercício. Exercício 2, transferência de calor no condensador. O condensador é o sair daqui 5 menos 4, tá? Então, aqui, ó, para a gente continuar, terei de saída, entrada, 4. Então, aqui valerá 65,7, 7, só que ele foi 6,9, 4, 4, 29. Portanto, a perda de calor
Contador de calor será 9, 146,16. Menos 146 megawatts. 48. Tudo bem? Fazer o máximo do ciclo. Eu fiz aqui, esse aqui é 55,7, né? Então é 55,7 vezes 3,6 vai ser 136 igual a 256, 52 toneladas por hora, tá? Aqui, ó, toneladas por hora, tá? 256 toneladas por hora, beleza? E para que fechemos aqui o processo, eficiência do processo, propriamente dito, né? Eficiência do ciclo. A eficiência do ciclo nada mais é do que, aqui, ó, aqui é a resposta, tá? Aqui é a resposta. A última resposta, desculpa, a última questão é essa aqui, ó. É a potência líquida, é que a gente, no caso, já sabe, dividir pela taxa de calor que está na caldeira. Se ficar de outra maneira em mega mesmo, 100 dividido por 248,16. Portanto, minha eficiência será de 148,49. 0,49. Então, aproximadamente 40,6%. Bem, então, aqui, 40,6%. Bom, e o ciclo real? O ciclo real, o real, né, com as eficiências isentrópicas, está em termos de a gente levar em consideração. Bem? Então, né, por exemplo, assim, o que vai acontecer? É, é, a turbina é só corrigir, né? Tá? É, eficiência da turbina. Então, a turbina de alta vai ser a turbina de alta igual aqui vai ser real, 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 real. Deixa eu ver aqui. Menos 2. Então, é o que é real. Aqui vai ser o que é real. Então, aqui terei tanto real sendo então, que é um 3, 4, 6, 4, 10. Aí, esse cara aqui vai passar multiplicando, tá? Passa para lá, multiplicando. Então, eu vou ter o rendimento de 0,85%, multiplica essa diferença. 6, 6, 4, 8 menos. O 2,2, ideal, o 2, 7, 4, 2. Então, eu vou ter, por exemplo, a posição 2 ideal. Aqui, já calculo. Vou fazer agora a turbina
baixa, que ela é chamada de T, tá? Então, o movimento da turbina baixa, opa, vou fazer direto, vou colocar para mim. Eu já tenho cálculo aqui, né? Vou calcular a entalpia com espaço real, tá? Como eu coloquei, então isso aqui, ó, vai acabar fazendo uma queda para cá, vou colocar entre aspas aqui, e esse aqui, entre aspas, vou fazer isso aqui, vou fazer uma quebra para cá, tá? Então, o ponto 4S, o ponto 2S, o ponto 2R e o ponto 4R, tá? Então, aqui, só para a gente fechar, triplo 4R igual a, aí eu tenho 1, 2, 3, aí eu vou escrever a equação, H3 vai dar tudo H3 menos H4, que vai ser igual a H3. H3 vale 3,56, 3, 3, 3, menos 10, fica 3, 3, 3 menos H4, que vale 3, 4, 3, 9, 4, e tal. Portanto, eu tenho a entalpia correspondente ao ponto real de 4 igual a 4. Então, primeiro eu vou calcular do ponto 2. 3, 3, 4, 8, né? 185, 3, 3, 4, 5, 3, 7, 4, 8, 32, 9. Da mesma forma, ponto 4, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, menos 24, 29. 6, 7, 6, 6, 6, 9. Aí, vai faltar o da bomba agora. A bomba, são todos os processos, né? Incidente orçamento. Ah, não, da turbina só. Maravilha. Maravilha. Então, aqui, eu vou manter a minha. É que eu mantive o processo aqui, né? Então, da turbina. Da turbina, né? No caso, 3, 3, 4, 8, menos 28, 32, mais 8, 3, 5, 3, menos 27, 6. Então, eu peguei agora, né? O ponto 2 real e ponto 4 real. Portanto, o trabalho da turbina passou a ter um valor, obviamente, menor, que aquele que a gente obteve, no caso, tá? 3, 3, 4, 8, 9, 6, tem 300,5. Então, teve um caso de 13,9. Bom, o que vai acontecer agora? Vou pegar
a bomba ela vale, ela manteve, né? O valor da potência da bomba ela manteve menos 8. Então, eu não sei que a vazão máxima nada mais é do que a potência física que manteve a mesma, e ele trabalha da turbina no modo da bomba, substituindo então o período tem que seja a terceira para passar de mega para quilo, T tem 3,5 menos 2, tá bom. Então a vazão máxima então, vai ser outro, vai ser mais, né? Maior. Então 100 mil dividido por 3. Aqui foi 77,87. E 67 por segundo. Deixa eu botar chamar para 278. Setenta e 78,53 toneladas por hora. Aqui, ó, 78. Tá vendo? Bateu, tá? A caldeira, só que se a gente falou na caldeira, é só ser agora. O valor da caldeira. Fazer o máximo, eu vou ter as diferenças de entalpia. Vou colocar tudo já de cara. Assim, esse é o valor de 77,37. Saída, entalpia ponto 1. 2, 3, 4, 3, 3. Entrada, entrada, ponto 6, ó. Entalpia ponto 6. Entrada ponto 6. 6 vale 8, 9. Aí eu tenho, eu tenho uma nova entrada, que é o ponto 2. Porém, o ponto 2, ele passou a ser agora 28,32, tá? 28, certo? E vai sair esse valor aqui, do ponto 3, perfeito, 3. Errei. A saída não levantada. Está fazendo os trabalhos. PC 3353, 3, é a saída, certo? A entrada vai ser diferente, é 28,32. Então, a taxa de calor na caldeira, nada mais 3, 3, 4, 8, 285,2. Aproximadamente 285,2 megawatts. Bem, aqui. E aí, aqui, ó, valor, tá? O valor perdido, tá? O valor de calor, aqui, tá? Mas, então, o calor perdido, é o máximo de
37, então é 60, 37, é o ponto, quando eu sobre de entrada de ponto 4, porém um ponto 4 real agora, né? O ponto 5 vale 739. Tem entrada agora, outra, 4, o 4R, 5676. Portanto, a taxa de valor será 57,37, 73,9, 7,85, menos 6,2. Bem, tem no caso, valor de eficiência térmica de processo. O real, no caso, eficiência térmica menor. A térmica de processo, a gente vai entrar pela taxa de transferência. Então, é 100 tal, megawatt, perdão, não. Dividido por 2, 8,2. Só para a gente ter uma ideia, do real para o ideal. Então, ideal, 40. Real, 35. Ou, aí. Fechamos a parte relacionada a reaquecimento. Agora, o regenerativo. Deixa eu ver se aqui fazerem claro, né? Esse exercício vai ser resolvido no sábado. Como comentei, vou reforçar, eu vou gravar essa aula, deixar disponível para vocês, da forma como eu fiz anteriormente, tá bom? Então, esse exercício eu vou deixar para aqui, eu faço, eu resolvo em sala de aula. Ah, beleza. Bom, aí, como se dá? Então, ó, como se dá agora a regeneração, tá? Então, a regeneração, ela é mais importante. Eu vou extrair, no caso, uma quantidade de fluido, aqui no caso de vapor, né, no caso, com regenerativa, eu só não tenho uma efetiva, eu deixo para y, então uma fração ela vai sair, tá? Uma fração y vai sair, vai fazer um sistema de aquecimento de água, aí o restante aqui, ó, tá? Vai continuar o processo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer a extração, eu vou fazer a extração aqui, essa extração vai passar pelo sistema de aquecimento aqui no caso, e porque é por uma questão de troca aqui de energia, né, no caso, e eu vou ter dois sistemas de bombeamento. Vou ter um sistema de bombeamento aqui, poxa, Ela não vai ter duas vezes. Ele não ia fazer tanto concurso, não. Você precisa ser um médico para dar um jeito nisso. bom, vamos lá. Então, eu vou continuar aqui, né, no caso, com a regeneração. Então, a regeneração é eu extrair uma quantidade de energia e jogar num sistema de aquecimento de água aqui, tá? Esse aquecimento de água,
ele tem, né, no caso, uma necessidade de ter uma segunda bomba, tá? Então, eu vou ter uma primeira, é, um primeiro bombeamento até uma certa pressão e depois um segundo bombeamento na sequência, aqui um exemplo, tá? Então, da mesma forma, a finalidade é para quê, né? No caso, ao invés de usarmos energia que é proveniente da caldeira, a gente tenha um trocador de calor, no caso, que promova, claro que um custo aqui passa a ser diferenciado também, né? Que promova, por exemplo, um ganho de eficiência. Então, lembrando, caso, que a eficiência, grosso modo, é justamente a área aqui embaixo, tá? Então, essa área, caso, em termos de todo o fornecimento de energia aqui, por exemplo, eu vou ter uma eficiência útil aqui contida aqui embaixo desse desenho, digamos. Tudo bem? Então, quanto maior eu puder aumentar isso em termos área, são aqui no caso, maior vai ser a eficiência, um exemplo. Então, tomando como exemplo esse cara aqui, ó, no caso, eu vou ter, digamos, né, uma necessidade de uma bomba aqui no caso, mais potente, digamos, para sair de 8 kg para 8 mega, tá? Um exemplo. Para que eu tenha, por exemplo, uma área do gênero aqui, ó. Então, eu vou ter um ganho em termos aqui, ó. Tudo bem? E, neste outro caso, eu vou ter, né, um emprego de uma bomba diferenciada aqui, né, de bombas diferenciadas, por exemplo, e ganho diário também relacionados a esse assunto, tá? Então, a estação da turbina não vai ter nenhum gasto aí, gasto, por favor, né, no caso. Eu não vou ter melhor de eficiência turbina, por exemplo. Só que a consequência é que eu vou ter um gasto de energia com bomba menor, tudo bem? Então, por consequência, se eu tenho um gasto de energia com bomba menor, eu vou ter uma eficiência em termos maior, por consequência, como falei. Então, eu vou ter duas bombas a serem consideradas. Eu vou chamar de, por exemplo, aqui, né, como eu acho que ele até está representando aqui, deixa eu lembrar tudo, ó, bomba 1. E aqui, no caso, para a bomba, tá? Da mesma forma. Então, nós temos, por exemplo, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, entropias iguais. Então, ó, entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2, que é igual à entropia do ponto 3. Tudo bem? Aqui no caso, você também, entropia do ponto 4 vai à entropia do ponto 5. E da mesma forma aqui, ó, esse ponto aqui, ó, eu vou ter a entropia do ponto 6 igual à entropia do ponto 7. Lembrando que eu estou fazendo o processo ideal. Admitindo, né, no primeiro momento, o processo ideal. A grande sacada vai ser nesse cara aqui, ó, nesse sistema de aquecimento, tá? Então eu vou ter o quê, por exemplo? O seguinte, ó. Eu tenho aqui Y e o Y para cá. Então, eu vou ter uma saída aqui, né? Colocamos aqui Y vezes a entropia do ponto 2, mais temos Y entropia 5 é igual a entropia do ponto 6. Tudo bem? Então, a entropia do ponto 6 acaba sendo encontrada dessa forma. Desculpa, o Y acaba sendo encontrado dessa forma. Dessa forma. Poxa, tá? O porquê disso? Porque eu vou precisar dessa informação do Y para calcularmos posteriormente quanto vale a potência da turbina. Né? Ok? Então, é estratégia que a gente vai acabar adotando. Bom, quando eu quero chegar com tudo isso aqui, né, mudamos de patamar, mudamos de um processo para outro, né, estamos encaminhando para a final. Eu vou fazer só mais esse exercício aqui para vocês um exemplo, e depois a gente termina na sequência eu faço, como falei, resolvo esse exercício, deixo a explicação para vocês. Porém, como a gente pode ver, como falei, não tem, entre aspas, no caso, nada de diferente que não saibamos conduzir aqui o processo. O diferente foi justamente esse cara aqui, ó, tá? Então, esse procedimento, que é justamente uma fração y que saiu do processo
tá? E é justamente esse ponto 2. Então, a entalpia do ponto 2 vezes essa fração que sair. E vai se juntar com o restante, 1 menos y. Né? 1 menos aquela fração que saiu. Tá? Cuja energia é 5, no caso, vai compor o ponto 6. Olha, basicamente isso aí. Fechou? Então, o que agrega de informação necessária é justamente essa fração que saiu. Tá bom? Então, daí para frente, dá sequência ao processo. Beleza? Tá aqui, ó. O 6 é o que saiu, foi para cá, né, no caso. Esse 2, no caso, que veio com o N, né, no caso, por exemplo, então é de uma outra forma escrita, tudo bem? Que vai compor o ponto 3 aqui, né? Tudo bem? Então, grosso modo, seria isso. Bom, vamos lá. Ah, eu já tenho 1 quilo aqui, ó. Representado. Deixa eu... Bom, então, da mesma forma, eu vou usar o CAT, né, para ficar trabalhando aqui os dados em questão. Só que, infelizmente, eu não tenho esses dados. Deixa eu ver como eu faço. Fique anotado no papel aqui. Quando eu passo as informações, eu vou passar depois na sequência lá. Vamos lá. Então, eu vou ler com vocês, eu vou falando aqui em termos de memória, né? Falar que eu vou buscar aqui, depois eu vou na sequência. Esse mais o ponto 5 é o ponto de saída da caldeira, né? E ela está saindo vapor saturado. Tá? Ah, não. Não, não, não. Não. Aqui, no caso, é só uma representação disso, perdão. Ela está saindo a 4 MeV e 400 graus Celsius. Tá? Então, ó, generativa, o vapor deixa a caldeira e entra na turbina, tá? Então, o ponto 5, lembrando, né, é a entrada da turbina, tá? Então, as informações 4 megapascal e 400 graus Celsius. Aí, parte dele vai sair, tá? Parte do vapor é extraído da turbina, tá vendo? Para aquecer a água de alimentação com um aquecedor de mistura. Então, a compra vai ser de um sistema de aquecimento aqui, como falei para vocês, né? Gasto interno. Tudo bem? Muito bem. Aí eu tenho, só deixa eu ver aqui, ponto 6, né? Então, o ponto 6, como é que eu vou formulá-lo? O ponto 6 nada mais é do que entropia igual, lembra? Entropia igual do ponto 5 igual do ponto 6. E a pressão que passou a ser agora de 400. Passou de 4 mega para 400 quilos pascal. Tudo bem? De 4 mega para 400. Beleza. Aí, ó, a pressão no aquecedor de água de está igual a 400. Muito bem. A água de saída, o equipamento está em estado líquido saturado a 400. Muito bem. Água de saída. Tá. Aqui no caso, o ponto 3, ele está falando o seguinte para mim, ó. Eu estou notando que o que ele está passando para mim de informações aqui, tá? A água na seção de saída do equipamento, então, esse ponto 3 é a saída do equipamento, tá? O ponto 6 é a entrada, o ponto 2 é a entrada. Tudo bem? A saída, então, é o ponto 3, que é o que fala aqui, ó. Então, 6, 2, entrada, 3, saída. 6, entrada, 2, entrada, 3, caso seria a saída do equipamento. Certo? Esse, no caso, é líquido saturado a 400 kPa. Então, o ponto 3, eu tenho como, né? 400 kPa e x valendo zero. Certo? O que mais? Vapor expandido, tá. Então, dando sequência, né? O ponto 7. O ponto 7 é entropia igual, tá? Então, o ponto 7, ele né, no caso, 10 kPa, e a entropia do ponto
7 é igual à entropia do ponto 6. Tudo bem? Depois eu vou escrever na sequência certinho para a gente não ter problema. O ponto 1 é a entrada da bomba. Geralmente, o ponto 1, entrada da bomba, se for ideal, é x igual a zero. Então, em ponto 1, eu tenho que a pressão de 1 é igual à pressão de 7, tudo bem? A pressão é a mesma aqui, ó, no caso, e o x vale zero, que é líquido saturado. E o ponto 2 é a pressão intermediária, 400 kPa. E a entropia do ponto 2 é igual à entropia do ponto 1. Bem? Então, eu tenho quase todos os pontos aqui ainda. Só faltou, aqui no caso, deixa eu ver, 1, 2, 3, só o 4. O ponto 4 é a pressão de massa, a pressão máxima. O ponto 4 é a pressão máxima, que é 4 megapascal. E a entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3. Beleza. Tudo isso que eu fiz, farei com vocês aqui na sequência. Eu vou comentando, né, passo a passo. Bom, vamos lá então. Então, ó, primeiro, vou pegar, claro, o ponto de entrada da turbina. Que é o ponto, bem? Do ponto 5, eu tenho 4 megapascal e a pressão, a temperatura de 400 graus Celsius. Certo? Aí, o ponto 6 é quente. É uma pressão menor, porque expandiu, 400 kPa. A entropia do ponto 6 é igual à entropia do ponto 5. Certo? Ponto 7, dando sequência, ele vai expandir até, ele continua expandindo, tá? Ele vem até aqui, aí depois ele continua descendo. Tá? O restante, né, continua descendo. Então, ponto 7, a entropia continua 7 igual a 5. Porém, a pressão associa outra, que é de 10 kPa. 10 kPa. Bem, ponto 1, entrada da primeira bomba. Então, a pressão continua sendo 10 kPa. Porém, por aqui passa a ser zero. Ponto 2, ele vai ser uma pressão intermediária. Então, ó, aqui, essa pressão, ela vale 10, não, desculpa, 4 mega. Do ponto 4, ó, um exemplo, né? Do ponto 4 é o ponto 5 aqui, representativamente falando, vale 4 megapascal. Aí, do ponto 3 ao ponto 6, é intermediário, 400 pascal. E do ponto 7 ao ponto 1, ele vale 10 pascal. Bem? Então ele desce, desce, depois ele sobe, sobe. Tudo bem? Então a primeira bomba, de 2, vai subir de 10 para 400. E a entropia do ponto 2 igual à entropia do ponto 1. E o ponto 3, ele é a pressão de a pressão de 400 pascal, porém porque ele é saturado, né? E para fechar, como eu falei, né, quando eu chegar no 3, o ponto 4 vai ser, né, encontrado em função do ponto 3. Falta aqui, ó, é quem? Entropia 4, 4 é 3. O que muda de 3 para 4 é a pressão, que é de 4 megapascal. A pressão mais. Ok? Então temos todos os pontos. Ok. 6, 7,
Entalpia. 2, entalpia. 3, entalpia. Bem? Deixa eu ver o horário. 6 horas já. Bom, vocês vão ver que o processo é o mesmo, é semelhante ao que fizemos anteriormente. Eu só vou fechar e iniciar um outro. Vou partir em termos, né? Passo a passo aqui. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Primeiro ponto, pressão e temperatura. Temperatura, 400. Pressão, 4 megapascal. Ok. Segundo ponto, pressão e entropia igual. Então, segundo ponto, pressão, entropia igual, pressão mudou. A pressão mudou para quanto? Para 400 ou 0,4 mega, né? Ok. Tudo bem? Terceiro ponto, 7 aqui, ó. Entropia continua sendo a mesma, porém a pressão passou a ser 0,01. Tudo bem? Feito. Achei o ponto 7 aqui no exemplo. Dando sequência, ponto 1, pressão é a mesma, título muda. Título passou a ser 0. Ok? Beleza. Aí, ponto 2. Ponto 2, a entropia é a mesma. Então, aqui a entropia é a mesma. Porém, a pressão passou a ser de 400 novamente. 0,4. Ok. Tudo bem? A entropia passou a mesma. Porém, a pressão passou a ser outra. Ok. Bom, ponto 3, eu vou ter mesma pressão, porém título diferente. O título vale 0. Ok? Título saturado. Tudo bem? Então, ó, pressão 400, título 0. Ok? Depois eu vou fazer um passo a passo para vocês aí. E para a gente fechar, ter, né, pressão muda e entropia mantém a mesma. Pressão passa a ser 4 novamente. Bem? Bom, vou dar um print nessa tela. A gente tem essa informação. Exemplo. Vou lá aqui, ó. Maravilha. Todas as informações aqui obtidas. Então, ó, esse é o ponto 5, esse é o ponto 6, então ponto 5. O que eu tenho? Temperatura, 400, pressão, 4 metros. Maravilha. Valor? 6,214. 6,2. Beleza. Aqui, ó. Ponto 6. Eu tive entropia igual. Entropia igual. Valor, 6,63. Ponto 7. Ponto 7, eu tenho também entropia igual. Porém, o que mudou? Pressão. Passou a ser 10 kPa. Valor, 21,44. 21,44. Ponto 1, pressão mesma, porém título 0. Valor, então, 9,8. Aqui no caso é o ponto 1, né? Ponto 2. Ponto 2, ele é 4.100 e entropia igual. Né? Entropia igual. Valor, 1922. Ponto 3. Ponto 3, eu tenho pressão, no caso, vencida, porém, título 0, líquido saturado. Valor, 64,7. E para fecharmos, ponto 4, entropia igual, e a pressão muda, é só ser 4. Né? Então, o valor 68. Fechou. Todas as informações aqui obtidas. Primeiro de tudo que eu vou calcular é justamente esse valor aqui, ó, o M, né, ou o Y. Com a M eu já gastei, vamos lá. M, H, mais H
Deixa eu ver aqui qual é. 2 igual a H. Bom, vou testar. H, mais 2, H, igual a 2. Né? Positivo aqui, ó. Caso eu terei que N igual a N, H2, 3, né? H2, dividido por H3, H2. E o valor aqui, ó. H3. H3 vale. H2. H6. Então, meu valor será, fechamos, 604,7 menos, 52 igual, ó, 15 por 0,1 ms, 0,1 quilos, tá? Beleza. Bom, aí eu tenho trabalho da turbina. Trabalho da turbina, nada mais é do que, né? É 5, H6 menos H5 menos H6, aí é fica H6 menos H7. Então, o trabalho da turbina será H é, 32 H6 mais, né, comprado, multiplica H6, que é 6 menos o valor H7, 21,44. 21,44. Então, o meu trabalho da turbina valerá 3 vezes 14 menos 3 vezes 6 igual mais 1 menos ponto 26 vezes 6, então, quase 180 vezes 7. Kilojoule, tá? Kilojoule. Beleza. Esse trabalho está bom. Tá? O trabalho está bom, botei em bom, bom. E vale, né? No caso, 3. Então é, ok. E trabalho da bomba 2. E vale 3 e 4. Tá. Está certo. H1, H1 vale 9,8, 9,8, 9, H2, 9,8,
E H3, 4, 7, H4, não tem. Esse jeito, portanto, o trabalho da prova 1 valerá 191.8 menos 193.2 menos 0,4 2 óleo puro e a bomba 2. 604.7 menos 6 menos 3,9. Tudo bem? Bom, aí o que falta para mim é o calor da turbina, né? O calor da caldeira. O calor da caldeira nada mais é do que o final. Tá? Eu esqueci 5 menos 4. Dá 5, dá 4. Então, até a caldeira foi usada de forma diferente, tá? O tipo de eficiência, em caso, relacionado até à caldeira. Então, H4, 32, 14, 14, H4, 608, 6. Portanto, o calor proveniente da fornecido na caldeira foi D, né? 3 vezes 14. Então, deu uma sobrevida aí para minha caldeira. Então, não tem tanto aí na caldeira no exemplo, tá? Então, vai avaliar, né? O que mais vale a pena em processo, tá? Portanto, para fecharmos, né? Fechar de no caso, tem a turbina, temos as bombas, vou colocar assim, ó, bomba 1 mais bomba 2, bem? E aí, pelo calor prometido. Então, os valores desse caso são correspondentes a 980,57 menos o caso menos o módulo, tá? Então, aqui o módulo vai acabar somando. Deixa eu colocar somagem direta. Não é problema. Então, vai ficar 3,9 mais 0,4, 4,6. Então, 4,3 dividido por 6,4. Portanto, eficiência de ciclo será D, né? 980,57 menos 4,3 igual, dividido por 0,4. 0,375 aproximadamente. 375, 37,5%. Beleza? Então tá aqui, ó. A resposta, depois de toda essa volta que dá, foi essa aqui, ó. 37,5. Beleza? Então tá aí. Esse outro exercício que eu vou deixar para vocês resolverem, tentarem resolver, como falei, vai ser resolvido posteriormente, né, no caso. Falei, eu vou gravar uma aula referente a isso. Certo? Bom, de minha parte, no caso, né, vão ficar esses dois exercícios para vocês resolverem. Este aqui é do ciclo de reaquecimento, este aqui do ciclo de regeneração, porém esse em particular, ele é real, tomem cuidado quanto a isso, tá? Enfim, então, vou salvar, vou deixar a descrição agora para vocês, dá até um nome diferente para esse cara aqui, tá?
bem? E do mais era isso, pessoal. Agradeço, no caso, né, a atenção de todos. Espero que a gravação tenha ocorrido de forma a contento, né, vamos colocar. Vou parar aqui a gravação e espero que, claro, né, você tenha entendido aí